Boa noite, pessoal. Só para organizar a aula de hoje, está planejado a gente ver, então, continuar a análise da aula passada, né, analisar especificamente como é que ficam os níveis de energia para o oscilador harmônico unidimensional quântico, né? A gente já mostrou que os níveis de energia devem ser discretos, porque o potencial é confinante, né? E determinar as autofunções. A gente não determinou ainda explicitamente a forma completa das autofunções. Basicamente, aí no final da aula a gente vai fazer alguns exercícios de fixação sobre as autofunções, né? Então, só para lembrar o que a gente analisou no finalzinho da aula passada, né? A gente construiu uma solução tentativa para a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico que envolvia uma função h de u, né? Essa função de h de u tinha que obedecer uma equação diferencial específica, que é a equação de Hermite, né? Equação diferencial de Hermite. Nós mostramos que se a gente assumir uma solução em série de potências para essas funções h de u, a gente vai obter resultados que são não bem comportados, né, para u grande. Lembrando que u é basicamente uma variável proporcional à distância x, né? A gente mostrou que se a gente usar a série de potência completa, o comportamento da h de u vai fazer com que a função de onda divirja, né, nos limites de x muito grande, né, tanto mais ou menos infinito. Para resolver esse problema, nós truncamos, né, a série, ou seja, deixamos de ter uma série infinita para ter um polinômio, né? As funções h de u são polinômios de ordem nzão, n maiúsculo, né? Então, nzão é o número inteiro onde a gente vai truncar a série. Com certeza, as funções h de u, então, agora vão ser polinômios cujas potências são proporcionais a n, né? E também a gente mostrou que a consequência da truncagem da série, através das relações de recorrência entre os coeficientes nas séries de potência tentativa, né? A gente mostrou que um parâmetro que a gente construiu lá no início da análise da equação de Schrödinger, né, que é o parâmetro epsilon, né, que é proporcional à energia, a gente mostrou que esse parâmetro epsilon, no caso das séries pares, né, ela obedece uma relação com o índice de truncagem da série, né, que é 4n mais 1, onde n vai de 0 até infinito, né? Aí, no caso das séries ímpares, né, a gente mostrou que o parâmetro epsilon tem que obedecer a 4n mais 3, com n começando em 0 até infinito. Ou seja, tanto para séries pares e séries ímpares que foram truncadas em ordem até n, né, número inteiro n, a gente tem condições que o epsilon tem que satisfazer. Tá claro que se o epsilon tem que satisfazer essas condições aqui, né, que é uma condição de quantização, claramente, né? O epsilon não admite qualquer valor inteiro, qualquer valor contínuo, né? Ele só admite alguns valores inteiros, né? Tá claro que essa condição de quantização que vem da truncagem da série vai impor condições de quantização para a energia do oscilador. Ou seja, essas duas condições aqui são satisfeitas ao mesmo tempo, né? Se a gente assumir que epsilon vale 2n mais 1, né, onde n é o inteiro que começa em zero. Né? Qualquer uma dessas condições vai ser satisfeita se a gente usar essa condição para o parâmetro epsilon. E com isso a gente consegue já obter quais são os níveis de energia para o oscilador harmônico dimensional quântico, né? Se o epsilon tem que obedecer esta condição de quantização, a energia, né, que basicamente é h cortado epsilon dividido por 2, na definição de epsilon, né, também vai ser quantizada, né? Se a gente substituir então os valores de epsilon como sendo 2n mais 1, multiplicar por h cortado ômega e dividir por 2, nós vamos ver então que os níveis de energia quantizados para o oscilador harmônico, né, tem esta cara, né, n mais 1 meio h cortado vezes ômega, né, onde h cortado ômega tem dimensão de energia e a quantização está no número quântico, né, n, que vai de 0 até infinito. Vocês conseguem já ver aqui claramente, para n igual a 0, a gente ainda tem um menor valor de n, que corresponderia à energia do estado fundamental, ou a energia de ponto zero. A gente tem uma energia para o oscilador que é diferente de zero, né? Vale o meio de h cortado ômega, né? Isso é diferente do caso do oscilador clássico, né? Onde a energia mecânica é basicamente dada pelas condições iniciais, né? Mas não há limitação para o valor mínimo da energia mecânica clássica, né? Por exemplo, eu posso ter energia mecânica nula para o oscilador, que corresponde à condição inicial onde a partícula está na origem do sistema de coordenadas
com velocidade nula, ou seja, em repouso, no tempo t igual a zero. Esta condição inicial nos dá uma energia mecânica que é nula para o oscilador clássico, né? Aqui, no oscilador quântico, não. A gente sempre tem um mínimo de energia, que é a energia do estado fundamental ao ponto zero, que é 1/2 de H cortado ômega. Outra coisa que a gente consegue entender aqui sobre a distribuição dos níveis de energia é que a distância entre um nível de energia e outro é fixo. Se eu calcular quanto é que é o delta EN, né? Ou seja, calcular a diferença de energia entre o estado EN mais 1 e o estado EN, né? E obter quanto é que vale essa diferença, né? Claramente a gente vai entender que, independente de quanto é que seja o N, né? Esta diferença sempre vai valer. É só usar essa expressão. Sempre vai valer o mesmo valor, né? A distância entre um nível e o outro vale h cortado ômega. Né? Então, para qualquer nível contíguo, né, a distância entre eles é h cortado ômega. Isso o Planck já tinha determinado lá na teoria semiclássica do Planck, né? Ele quantizou as energias dos osciladores, né, ou dos ressonadores, que era o modelo do Planck para os elétrons nos átomos, né, ou para os átomos da parede da cavidade, né, na radiação de corpo negro. Né? Aqui a gente está obtendo o mesmo resultado do Planck através da solução da equação de Schrödinger, né? Ou seja, a equação de onda para as ondas de matéria. Como eu estava comentando, né, a energia de ponto zero é não nula e vale h cortado ômega sobre 2, né, a energia do estado fundamental. Então já é diferente do caso clássico. Né? Então os níveis de energia são quantizados e o número quântico associado com eles é o número quântico N. Né? Tem um número quântico. Agora vamos analisar as autofunções. Isso a gente não tinha escrito, né, explicitamente, completamente as autofunções. Né? A primeira coisa que a gente entende, né, vai ver, é que para cada nível de energia N, a gente tem apenas uma autofunção. Significa que os meus estados de energia não são degenerados, né? A gente analisou para a partícula livre, né, tanto 1D quanto 3D, os níveis de energia, ou as funções de onda são degeneradas, né? Duplamente degeneradas no caso da partícula livre, 1D, e infinitamente degeneradas no caso da partícula livre 3D. Né? Aqui, para cada N, a gente vai ter uma única autofunção. Né? Ou seja, existe uma relação unívoca entre o nível de energia N e a autofunção φn. Então, não tem degenerescência. Para cada E, temos uma única autofunção. A gente, por construção, já sabe que elas também têm paridade definida, né? Ou elas são pares ou são ímpares, né? A gente vai mostrar que vamos começar no estado fundamental com autofunção par, depois a gente vai intercalando funções pares e ímpares, conforme a gente vai aumentando os níveis de energia, vamos aumentando os n's, né? Só para lembrar a solução tentativa na aula passada, né, a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico é equivalente, né, a gente fez uma transformação de variável, né, estava escrevendo em termos da variável u, né? Mas devido à quantização para cada nível de energia, ou seja, para cada n, significa que eu vou ter um polinômio de Hermite diferente, né? Para cada n, eu vou ter um polinômio de Hermite diferente, multiplicada aquela pela gaussiana em u, né? Então essa era a nossa solução tentativa, né? As autofunções dependentes de u, né? Vão agora depender do índice n, né? Não, para cada e eu vou ter uma, né? Ou para cada n eu vou ter uma outra função. E basicamente a nossa solução tentativa era essa, né? Uma gaussiana, e na menos u quadrado sobre 2, multiplicada pela função h de u, que a gente mostrou que para ser bem comportada, na verdade, tem que ser escrita como um polinômio de ordem n, certo? E para cada n eu vou ter uma forma funcional distinta para o polinômio. Maior polinômio, menor polinômio. Esses polinômios, os h de n's de u, né? São os famosos polinômios de Hermite. Certo? Os polinômios de Hermite são usados na construção da solução das autofunções para o oscilador harmônico unidimensional. Se a gente voltar para a equação de Hermite, a equação diferencial de Hermite, né, e colocar epsilon igual a 2n mais 1, claro que você não tem que revisar a aula passada, né, colocar a condição que o epsilon é 2n mais 1, esses polinômios de Hermite vão obedecer esta equação diferencial aqui, né, explicitamente. Ou seja, esta equação aqui é o caso particular da equação geral de Hermite, quando o epsilon vale 2n mais 1, que é a condição de quantização gerada pela truncagem das minhas séries de potência que descrevem as funções de Hermite. Né?
Mas a princípio a nossa solução está dada. Ela depende dos polinômios de Hermite de ordem n. Qual é que é a cara desses polinômios de Hermite quando a gente trunca, né, as séries, né? Nós analisamos dois casos, né? A gente analisou o caso par, onde a série de potência infinita envolvia potências pares de U. Aqui, antigamente, né, antes de nós truncarmos, a série ia de zero até infinito. Agora, no caso da truncagem, né, o polinômio de Hermite de ordem 2n, né, é então uma série de potência onde o limite é n maiúsculo. Né? Então, eu vou somar de n igual a zero até n os coeficientes cn's e na 2n, ou seja, as potências desse polinômio são pares. Né? Ou seja, essa função aqui, ou esse somatório aqui, nos dá as funções de Hermite, ou os polinômios de Hermite, associado aos n's pares, né? Os nzinhos que são pares. Da outra forma, quando a gente está analisando as autofunções ímpares, né? Onde a série de potência envolvia potências ímpares de U, né? Como resultado da truncagem, né, da nossa série em n, o polinômio associado às funções ímpares, né, é o somatório de m igual a zero até n, nzão, né, dm, nzinho, nzão, né, dm, u na 2n mais 1. Então aqui são os dois polinômios de Hermite associados às funções pares e às funções ímpares. São polinômios de ordem 2n ou 2n mais 1, no caso par e no caso ímpar. Então são truncadas, né? O limite do somatório não vai no infinito, vai para em n, né? Lembrando que n é variável. Né? Sobre a normalização desses polinômios, ou seja, dos coeficientes, né? Como a equação de Hermite, esta equação aqui, ela é uma equação homogênea, tá? A gente tem liberdade de escolher a normalização dos H de N's. Vocês conseguem ver claramente aqui que se eu tenho uma solução particular desta equação diferencial, se eu multiplicar ela por uma constante, ela também vai ser a solução dessa equação diferencial. Ou seja, a multiplicação por constante numa H de U original vai também satisfazer a equação de Hermite, devido a ela ser uma função homogênea. Né? Então, o pessoal em geral convenciona como é que vai ser a normalização dos polinômios de Hermite. Você pode escolher uma forma específica de como normalizar os coeficientes, né? Dado que a gente tem liberdade para fazer isso, porque a equação de Hermite, que rege as funções h de n, né, ela é uma equação homogênea, equação diferencial homogênea. Ou seja, eu posso diferentes normalizações vão ser também ser solução, também vão ser solução da equação de Hermite. Né? Por convenção, isso é uma convenção, né? Se costuma escolher para a constante de normalização dos polinômios de Hermite, né, para as funções Hn de U, né, tais que o coeficiente associado à potência de mais alta ordem em n, certo, seja exatamente 2 na n. Então é uma escolha possível, né? Eu vou escolher as normalizações para os meus polinômios de Hermite, tal que os termos, o fator, né, o coeficiente que multiplica a maior potência, né, a maior potência do polinômio, é exatamente 2 na n, onde n é a ordem do polinômio de Hermite. Isso define completamente os demais coeficientes, porque se eu defino o coeficiente de mais alta ordem, que é o último coeficiente, né, todos os outros são determinados. Né? Por quê? Porque na aula passada nós mostramos, tanto nas séries pares quanto nas séries ímpares, né, nós tínhamos relações de recorrência para os coeficientes da série, né? Certo? Ou seja, o que eu quero dizer? Os coeficientes Cn mais 1 numa série par, por exemplo, né, é proporcional ao coeficiente Cn. Significa que se eu conheço o maior coeficiente, né, o maior coeficiente, por exemplo, o coeficiente Cn mais 1, eu determino todos os outros que estão atrás dele, todos os outros associados a índices menores que ele. Então, se a gente normalizar a 2 na n, o coeficiente associado à maior potência, que é justamente o coeficiente, é o último, né? O último coeficiente na série de potência, todos os outros são determinados a partir das fórmulas de recorrência, né? Porque elas estão relacionadas, né? Os coeficientes contíguos estão relacionados, eles dependem de n e
e do grau da truncagem, né? Onde a gente truncou a série, certo? Obviamente a gente não vai usar, né, calcular um por um, quanto é que é o C1, quanto é que é o D1, quanto é que é o C2, quanto é que é o D2, explicitamente para cada N, né? Existem fórmulas de recorrências rápidas que nos dão todos os polinômios de Hermite, independente da ordem, se é par ou ímpar, aqui obedece essa normalização que a gente está usando, que é o último coeficiente da série C2 na N, né? De uma forma muito rápida, de uma forma prática, né? Essa forma prática de obter os polinômios de Hermite H de N de U é a chamada fórmula de Rodrigues, tá? O que é a fórmula de Rodrigues? É uma maneira de obter os polinômios de Hermite usando procedimentos de cálculo diferencial. Ou seja, os Hns de U são obtidos a partir de derivações de ordem n em U. Então, dado um polinômio de Hermite de ordem n, eu vou fazer derivações de ordem n na variável U de uma semente que a gente chama, né? Essa semente é chamada, no caso aqui, é uma semente gaussiana, né? Ou seja, eu vou fazer derivadas de ordem n na minha semente gaussiana e na menos u ao quadrado. Então, dada a ordem n, eu vou derivar n vezes em u esta gaussiana e na menos u ao quadrado. E, claro, multiplicar por menos 1 na n e na u ao quadrado. Essa fórmula aqui, que é a fórmula de Rodrigues, que é compacta, me descreve todos os polinômios de Hermite. Tá? Ou seja, todos os polinômios onde eu já tenho os coeficientes obedecendo essas regras aqui. Né? E claro, aquela regra que o último coeficiente tem que ter, tem que ser, tem que ter expressão, tem que obedecer a expressão 2 na n, né? Certo? Lembrando que a variável u não é a variável original na equação de Schrödinger. Na equação de Schrödinger, a função de onda φn de x, ela depende da variável x e não de u. Na aula passada, a gente definiu essa nova variável independente que era o u, né? U basicamente era uma constante multiplicada por x, ou seja, u é proporcional a x, né? Onde a constante alfa, estou definindo a constante alfa, era a raiz quadrada de massa vezes ômega, a frequência angular de oscilação, dividido por h cortado. Quando a gente substitui, né, a variável u na expressão da nossa solução do oscilador harmônico, né, que envolve uma gaussiana em u e o produto com os polinômios de Hermite, que são funções de u também, a função de onda correta, né, a função de onda do oscilador harmônico corretamente, né, as φ de x, né, vai ser uma normalização, né, normalização da função de onda, que eu estou chamando de Cn, né. A Cn é a normalização total da função de onda. A gaussiana em u, e na menos u ao quadrado, sobre 2, com u igual a alfa x. Então, basicamente, aqui a dependência em x vai ser menos 1 meio, e o u ao quadrado vira alfa quadrado x, onde alfa quadrado é n ômega dividido por h cortado. Aqui está implícito, né, o quadrado do alfa, mas a gente sabe que o quadrado do alfa é n ômega dividido por h cortado. E os polinômios de Hermite são calculados em u, né, são funções de u, mas u vale alfa x. São proporcionais a x. Essas são as caras, né, totais, né, finais das autofunções para os osciladores harmônicos. Né? São gaussianas em x multiplicadas por polinômios de Hermite de ordem n que dependem do argumento alfa x. Certo? Claro, normalizado pela normalização Cn. A normalização Cn, a normalização de uma função de onda, ela é sempre determinada pela condição de normalização, né? Probabilidade total 1, né? Sempre a gente normaliza elas assim, né? A gente já vai tratar então de quanto é que vale a constante de normalização utilizando a condição de normalização de função de onda. Aqui eu só queria dar um exemplo de como a gente utiliza a fórmula de Rodrigues, né, para obter os polinômios de Hermite de ordem qualquer, né? Eu vou calcular os 5 primeiros polinômios de Hermite, ou seja, de ordem 0 até 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, usando a fórmula de Rodrigues, né? O que a fórmula de Rodrigues nos diz, né? Eu vou derivar em ordem n, ou seja, se eu quero o polinômio de Hermite Hn de u, eu vou fazer a derivação de ordem n na variável u da minha semente gaussiana, e na menos u ao quadrado, e multiplicar isso por menos 1 na n e na u ao quadrado. Então, vamos começar com o h0, onde o n é zero. Né?
A derivada de ordem zero, ou ordem zerésima, né? A derivada de ordem zero é a própria semente, é a própria função gaussiana e na menos u ao quadrado. Menos 1 na n com n0 dá 1, e e na u ao quadrado fica e na u ao quadrado. A gente consegue ver, então, pela fórmula de Rodrigues, que a função de Hermite, o polinômio de Hermite h0 de u, basicamente é uma constante vale 1. Vejam bem, só tem um coeficiente nesse polinômio de Hermite, né? Ele é polinômio de ordem zero, né? Só tem uma constante para esse polinômio. Mas, vejam bem, ele obedece à questão do maior coeficiente da série ter ou seja, o coeficiente associado à maior potência da série ser na forma 2 na n. Como n é 0, 2 na 0 dá 1, que é justamente esse fator que está aqui. Vamos agora calcular o polinômio de Hermite h de 1 de n. Ou seja, agora sim a gente vai calcular derivadas de ordem primeira, né? Derivada de ordem primeira da gaussiana, né? Isso dá a própria gaussiana multiplicada por menos 2u, né? A derivada do expoente da gaussiana, né? Que é o menos u quadrado. Multiplicado por, claro, o que está na frente aqui na fórmula de Hermite, que é menos 1 na n, né? Ou seja, menos 1 na 1, e na u ao quadrado. Então tem um fator negativo que aparece aqui na frente, né? E, obviamente, a gente vai ter, então, para o polinômio H1, né? O polinômio de Hermite H1 de U, a função 2U, que é um polinômio de ordem U em 1. De novo, o coeficiente de mais alta ordem, na verdade só tem um, né? Que é o que acompanha a potência U, né? De novo, obedece à regrinha 2 na N. 2 na 1 é 2. O coeficiente associado à potência mais alta em U é 2 na N por convenção. H2 de U, né, o polinômio de Hermite H2, mesmo procedimento, aqui a gente vai calcular então derivada segunda em U, né, da semente gaussiana, n menos u ao quadrado. Isso, claro, vai dar dois termos pela regra de derivação, né? Mesmo procedimento, a gente consegue ver que eu vou ter um polinômio de ordem 2, né? Eu vou ter um termo quadrático em U e um termo constante, né? De novo, a convenção, né? O coeficiente que multiplica a potência maior em U é 2 na N. 2 na N com N igual a 2 é 4, que é o que está aqui, certo? E se a gente continuar, né, fazendo os procedimentos usando a fórmula de Hermite, a gente vai derivando ordem N, a semente multiplica pelo fator na frente, que vai só trocar sinal e multiplicar por uma função crescente de e na u ao quadrado, e a gente vai obter, então, polinômios, né, de ordem n correspondente, até aqui potência quártica, né? Lembrando, por exemplo, aqui, né, ordem 3, o coeficiente de mais alta ordem seria 2 na 3, né, que é 8. O potência de mais alta ordem no H na 4 seria 2 na 4, que é 16, e assim por diante, né? O coeficiente de mais alta ordem, da potência de mais alta ordem, por convenção, está sendo utilizada como 2 na n. Claro que os outros coeficientes são resultados do procedimento aqui da fórmula de Hermite, né? Vocês conseguem ver claramente, né, que para n's pares a gente obtém funções pares e para n's ímpares a gente obtém funções ou polinômios de Hermite que são ímpares, né? Lembrando que se os polinômios de Hermite têm paridade definida, par ou ímpar, né? N's pares é função par, n's ímpares são funções ímpares. Quando a gente multiplica isso por uma gaussiana em x, né, que é uma função par, a gente tem todas as autofunções com paridade muito bem definida. Ou são pares ou são ímpares. Lembrando que o primeiro, né, que é o primeiro nível de energia, que é para n igual a zero, a nossa primeira autofunção é par, né? Que é basicamente 1 multiplicado pela gaussiana em x, que é uma função par. Então a gente começa com n igual a zero, corresponde ao nível de energia do estado fundamental do oscilador harmônico. A E igual a zero está associada com uma autofunção par, e depois a gente vai intercalando ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, e assim por diante. Começando com a par no nível de fundamental, né? Muito bem. Só para a gente entender como é que a gente constrói, né, a tabelinha dos polinômios de Hermite. Se a gente quiser calcular, né, rapidamente é pela forma de Hermite, mas em geral vocês podem obter tabelas, né, dos polinômios de Hermite correspondentes. Só cuidado que a gente está usando uma convenção para as normalizações, né? O coeficiente da potência de mais alta ordem, associado à potência de mais alta ordem, está na forma 2 na n, né? Agora a gente quer determinar quanto é que é a normalização das autofunções, né? O Cn, quanto é que vale. O Cn é obtido a partir da condição de normalização de funções de onda, né? A gente vai integrar sobre todo o x, de menos infinito até infinito, módulo quadrado da função de onda.
Ou seja, módulo quadrado desta quantidade aqui. Então, que envolve módulo quadrado do coeficiente Cn, módulo quadrado da gaussiana, módulo quadrado das funções de Hermite, ou dos polinômios de Hermite de ordem n. Eu coloquei aqui, já fatorei para fora da integral o quadrado do coeficiente Cn, né? O quadrado da gaussiana e os quadrados dos polinômios de Hermite, certo? Aqui, ao invés de usar x, eu estou já usando para integração a variável u, né? Só tem que cuidar que quando a gente troca dx por du, tem um alfa adicional que aparece aí, né? Porque a gente tem que du, né? Du é justamente para a definição de u, né? U é alfa x, então du é alfa dx, né? Alfa dx. Então, quando a gente faz troca de variável, né? Troca de integração de variável, aparece ainda aqui no lugar do dx du por alfa. Então, por isso que aparece esse alfa aqui embaixo. Quando eu escrevo a integração na variável u, que é mais fácil de calcular. Essa integral, né, que é a integração do módulo quadrado da função de onda, tem que dar 1, essa é a condição de normalização de função de onda. Ou seja, para obter os coeficientes Cn, que normalizam as funções de onda do oscilador harmônico, a gente precisa calcular quanto é que essa integral definida, né, que é imprópria, né, que é uma gaussiana em u multiplicada pelo quadrado dos polinômios de Hermite de ordem U, de ordem N, perdão. Esse cálculo é facilitado porque os polinômios de Hermite são muito conhecidos em cálculo diferencial e integral. Por exemplo, os polinômios de Hermite, né, os HDNs, obedecem uma condição chamada de ortogonalidade. Lá na álgebra linear, no espaço de funções, né, a gente tem condições de ortogonalidade entre funções, né? A gente já demonstrou isso em alguns momentos, acho que nas autofunções do proposto infinito, né? A gente tinha o posto infinito, a gente obteve as autofunções e a gente mostrou que são funções trigonométricas, basicamente, as autofunções para a partícula no posto infinito, né? A gente mostrou que aquelas funções trigonométricas, as autofunções associadas aos níveis de energia do poço infinito, são ortogonais no sentido de álgebra linear, né? Ou seja, que envolve integrações, né? Se eu estou com um espaço de funções, as relações de ortogonalidade são dadas por integrações do produto de funções, né? No caso dos polinômios de Hermite, eles também obedecem condições de ortogonalidade, né? Que nos permite obter quanto é que é o resultado dessa integral aqui, né? Da ortogonalidade, então, dos polinômios de Hermite, a gente sabe que menos infinito, a integral em U, né? De menos infinito até infinito, de uma gaussiana em U, multiplicado por dois polinômios de Hermite, né? Um de ordem n e um de ordem m, basicamente é uma delta de Kronecker, né? Delta de nm. A delta de Kronecker é bem simples, tá? Uma delta de Kronecker, ela vale 0 se o n for diferente de m, e ela vale 1 se o n for igual a n, aqui nos polinômios de Hermite, né? Esta é a condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Ou seja, essa integral aqui, para n's quaisquer, n's e m's quaisquer, sejam iguais ou diferentes, né? Basicamente é delta de Kronecker multiplicada por raiz de π, 2 na n, n fatorial. Claro que nós estamos interessados, obviamente, quando o m é igual a n, né? Porque a nossa integral aqui envolve o hn ao quadrado. No caso onde o m é igual ao n, né? A delta de Kronecker é exatamente 1, né? E a normalização, ou seja, esta integral aqui, né, que é a integral da gaussiana multiplicada pelo quadrado da gradiente de u, é justamente raiz de π, 2 na n, n fatorial. E aí, claro, substituímos esse resultado aqui na integração e a gente consegue entender que, isolando o Cn ao quadrado, né, a gente consegue mostrar que os coeficientes Cn devem valer alfa sobre raiz de π, 2 na n, n fatorial, a raiz quadrada, né, na potência 1 meio, né, claramente, né. Então aqui eu substituo o resultado da integração aqui, né, passo todo mundo para o lado direito, o alfa para o lado direito, o inverso dessa quantidade para o lado direito e tiramos a raiz quadrada. Quando a gente faz isso, a gente obtém exatamente a normalização das funções de onda para o oscilador harmônico, né. Basicamente, a normalização das autofunções, né,
eles dependem daquela quantidade alfa, que basicamente depende da massa e do H cortado, né? Aqui. Mas dependem claro, do índice n, né? Então por isso que eu tenho uma dependência explícita no número quântico n aqui na normalização da autofunção. Lembrem, no caso das autofunções que eram ortogonais lá no poço infinito, a normalização era independente de n. A gente mostrou lá nas autofunções do poço infinito, né? As autofunções tinham uma normalização que era raiz de 2 sobre A, onde A era a largura do poço, né? Infinito, né? Lá naquele caso, a normalização é independente do número quântico n. Aqui no oscilador harmônico, não. Depende explicitamente do valor n, dada a condição de normalização da função de onda e o uso da condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, certo? Obviamente aqui eu estou falando muita coisa de cálculo diferencial integral, que é as propriedades dos polinômios de Hermite. Em geral, isso é estudado, esses tipos de funções são estudados em física matemática, né? Como na licenciatura eu acho que não existe essa disciplina, né? O que eu falar sobre polinômios de Hermite, vocês vão entender como algo que é conhecimento tácito, tá? Ou seja, existe lá no cálculo diferencial integral ou na física matemática as propriedades dos polinômios de Hermite. Eles são ortogonais, obedecem condições de ortogonalidade e outras propriedades que eu vou utilizar aqui na aula de hoje, tá? Então é só para entender que, mesmo que se vocês não entendam o que são polinômios de Hermite, a sua, as suas propriedades, né, eu vou resumir as propriedades que nos interessam. Uma delas é a ortogonalidade, né, no sentido de álgebra linear. Né? Bom, determinada então a normalização dos polinômios, aí sim a gente consegue finalmente, né, escrever as autofunções para o oscilador harmônico para nível de energia En, né? Está aqui a normalização, né, que depende de n, a gaussiana em x e os polinômios de Hermite de ordem n calculadas cujo argumento dos polinômios é αx. Então eu vou lá, coloco u igual a αx para os diferentes polinômios de Hermite, como a gente mostrou aqui, né? Lembrando que os níveis de energia são quantizados, né? Acho que no início da aula a gente mostrou, são quantizados e o menor nível é 1/2 de H cortado ômega. Acho que o Marcelo perguntou no final da aula passada, né? Já se antenou que no caso quântico, o oscilador tem um mínimo de energia, que é 1/2 de H cortado ômega, e no caso clássico ele pode ter energia zero, que corresponde à condição inicial onde a partícula está em repouso na origem, né? Esta condição inicial nos dá uma energia mecânica que é zero, né? Ou seja, começa em zero ou qualquer outro valor maior que esse no caso clássico. Aqui no caso quântico, não. A gente obteve explicitamente quanto é que são os níveis de energia. Lembrando que o valor mínimo da energia para o oscilador harmônico a gente já tinha obtido isso qualitativamente apenas utilizando o, o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? A gente mostrou algumas aulas atrás, né, que quando a gente aplica o princípio de incerteza de Heisenberg para a expressão da energia mecânica média do oscilador harmônico, a gente mostra que a energia que minimiza, né, a menor energia, né, do sistema oscilador harmônico quântico, né, que tem que obedecer a princípio de exclusão, a princípio de certeza de Heisenberg, a menor energia era justamente 1/2 de H cortado ômega. Isso já tinha mostrado. Aqui a gente mostrou através da solução da equação de Schrödinger, né? No caso aqui, formalmente, a quantização de energia vem da questão da truncagem da série, né? Das funções H de U, as funções de Hermite. Uma outra coisa que dá para mostrar, eu já tinha antecipado isso, como o potencial do oscilador harmônico é quadrático em X, né? Ele é simétrico, né? Isso no caso unidimensional, tá? No caso unidimensional, claramente, as autofunções, se o potencial é simétrico, as autofunções têm paridade definida, no sentido que ela ou é par ou é ímpar, ou seja, tem que ter uma paridade muito clara. A gente já entendeu que as funções de onda vão ser pares se os n's forem pares, né? E as funções de onda vão ter paridade ímpar se os n's forem ímpares, né? Porque a paridade da função de onda para o oscilador harmônico basicamente vem da paridade dos polinômios de Hermite, né? E a ordem dos polinômios de Hermite são n, então está claro que toda a paridade vai vir dos polinômios de Hermite. Né? Ordem par, função par, autofunção par. Ordem ímpar para os polinômios de Hermite, a autofunção vai ser ímpar e assim por diante. Né? Claro que a estrutura de nós, ou seja, quanto maior o nível de energia,
os polinômios de Hermite vão aumentando de ordem, né? O produto desses polinômios com as gaussianas, com uma gaussiana, né? Em x ao quadrado, né? Em x, vai nos dar estruturas bem complexas, né? De como é que se comporta em x, né? Em torno da origem, né? X igual a zero, que é o ponto de equilíbrio estável, né? As nossas autofunções. Eu já vou mostrar os exemplos de a cara das autofunções para alguns eles logo, logo. Como eu estava comentando, né? Devido à ortogonalidade, né, dos polinômios de Hermite, como os polinômios de Hermite são ortogonais, as autofunções também vão ser ortogonais. Porque basicamente as autofunções do oscilador harmônico, né, são são controladas basicamente pelos polinômios de Hermite, a menos da gaussiana, né? Ou seja, se os polinômios de Hermite obedecem condição de ortogonalidade, que é essa daqui, né? Automaticamente as autofunções devem obedecer condição de ortogonalidade também, porque elas são proporcionais aos polinômios de Hermite, né? Então, no caso das autofunções, inclusive a gente já mostrou isso para o caso também das autofunções para as autofunções do poço infinito, né? A gente mostrou que a condição de ortogonalidade para as autofunções no poço infinito era justamente essa daqui, né? A integral de menos infinito a infinito em x do produto autofunção φn estrela, autofunção φn x é justamente uma delta de Kronecker, delta de nm, né? Obviamente, se n igual a m, a gente tem a condição de normalização das funções de onda, porque eu vou ter integral de menos infinito a infinito do módulo quadrado de φ dando 1. Se o n for diferente de m, essa integral é zero, né? Então, esse conjunto de duas condições nos dá as condições de ortogonalidade das autofunções. Em geral, quase todas as autofunções de sistemas que têm energia quantizada são ortogonais, né? Tem ortogonalidade provada. Em álgebra linear, ortogonalidade de funções é basicamente isso daqui, né? A integral do produto das funções ortogonais e na variável independente, que é o x, né? Sobre todo o espaço possível da delta de Kronecker, né? Para os índices nm. Bom, se a gente tem, então, a cara específica, né, final das autofunções para o oscilador harmônico, ordem a ordem, n a n, nós podemos agora calcular valor médio ou valor esperado de observáveis a partir dessa função de onda. O que eu quero dizer com isso? A gente pode calcular, por exemplo, posição média, posição do quadrado, a média do quadrado da posição, a média da posição, a média do momento, a média do quadrado do momento, a média da energia potencial, a média da energia cinética e assim por diante. Ou seja, se eu conheço, né, um determinado observável, eu quero calcular o valor médio dele associado ao oscilador harmônico, claro, né? Qual é, a posição, momento, energia associado ao oscilador harmônico, num determinado nível de energia, né? Se a gente tem as autofunções, a gente já sabe calcular valores médios ou valores esperados de observáveis, né? O valor esperado do observável O, né, basicamente é dado pela integral, a integração, né, sobre todo o x, ou seja, integração sobre todo o espaço, né, desse observável, né, ensanduichado pelas funções de onda associado àquele nível de energia, que é o nível de energia n. Então, eu posso calcular médias, né, associado ao oscilador harmônico para nível de energia n, né. Para isso eu só preciso das autofunções φn, né. Aqui eu estou mostrando muito rapidamente a cara, né, funcional da função de onda, as φn's, né, para os primeiros níveis de energia, né. Aqui eu estou mostrando qual é, que é a forma funcional da autofunção φ0, né, que é a autofunção do oscilador harmônico quando a energia é a mínima, né, a energia de ponto zero, a mínima, que é 1 meio de h cortado ômega, né. Basicamente, a autofunção é simétrica em torno da origem, porque basicamente ela é a gaussiana, né, é a gaussiana. Para n igual a zero, o polinômio de Hermite é 1, então basicamente a autofunção é o gaussiano em x. É justamente essa forma funcional gaussiana, né, com centro na origem, né? Quando a gente vai para o primeiro estado excitado, ou segundo nível de energia, cuja energia é 3 meios de h cortado ômega, né, a gente já obtém
uma estrutura com dois extremos, né, um máximo e um mínimo, simétricos em torno da origem. A terceiro nível de energia aparece, então, dois mínimos e um máximo. O que eu consigo mostrar que aqui tem o quarto nível de energia, né? Então, eu vou ter vários máximos e vários mínimos. O que a gente consegue mostrar aqui é que se eu vou aumentando o nível de energia, ou seja, o número quântico n sobe, a estrutura de nós das minhas autofunções vai aumentando, né? Por exemplo, no estado fundamental eu não tenho nenhum nó, no primeiro estado citado eu tenho um nó, que é o segundo nível de energia, né? No terceiro nível de energia eu tenho dois nós, pro quarto nível a gente tem mais nós e assim por diante, né? Os nós da função de onda. Então a estrutura, a forma funcional vai se tornando cada vez mais complexa enquanto a gente vai aumentando os níveis de energia. Vocês vejam aqui que a gente está no terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto nível de energia, você consegue ver que já está acavalando, né? Basicamente um conjunto de funções oscilatórias, né? Depois a gente vai analisar de volta isso quando a gente tomar o limite de n muito grande, né? N tendendo ao infinito, qual é que seria a cara funcional da autofunção para n tendendo ao infinito, né? Você consegue ver que isso aí vai cavalar e basicamente a gente vai ter uma densidade, uma função de onda que é basicamente um conjunto de funções oscilatórias, uma colada muito próxima uma da outra, né? Basicamente dando uma densidade uniforme, né? Para φ quadrado. Aqui é só para mostrar um exemplo de qual é que é a cara das autofunções para os primeiros níveis, né? Então, vocês conseguem entender o que acontece, né? Essas formas funcionais são os produtos das gaussianas pelos polinômios de Hermite. São potências de x, né? Pares ou ímpares. Basicamente é isso que a gente obtém esses gráficos. Né? Por aumentando, a gente pode calcular valores esperados, então vou analisar com vocês alguns valores esperados aqui importantes para nós, né? Por exemplo, que inclusive a gente já tem antecipação de quais são alguns desses valores esperados. Né? Por exemplo, ah, as médias de x e x ao quadrado, ou seja, as médias da posição ou do quadrado da posição, né? do oscilador harmônico quântico. Só para antecipar, no caso clássico, né? Se vocês lembrarem de mecânica clássica, a solução da x de t, né? A equação horária de movimento para o oscilador harmônico, né? A x de t é uma função cossenoidal. Na verdade, é uma função periódica de t, né? Se você calcular o valor médio de uma função periódica, né? Senoidal ou cossenoidal, a média temporal dá zero. Então, lá em mecânica clássica, a gente já sabe que o valor médio da posição para períodos, para tempos muito maiores que um período, né, de oscilação, né, a gente já sabe que a média das posições, a média temporal das posições é zero. Aqui a gente vai mostrar que o valor da média, né, o valor esperado de x, também dá zero, consistente com o caso clássico. Né? Como é que a gente obteria, então, a média de x? A gente pesaria, então, x pela função de onda ao quadrado, né? E integraria sobre todo o espaço, de menos infinito até infinito. Lembrando que módulo quadrado da função de onda vai ser par, né? Lembrando que a função de onda tem paridade definida. Se eu elevo ao quadrado uma função de onda que tem paridade definida, ela vai ser uma quantidade par, né? Então, o φ quadrado aqui sempre vai ser uma função par, né? No caso do oscilador harmônico. Ou seja, o cálculo do valor médio de x envolve, então, a integração de uma função ímpar, né? Porque eu tenho x que é ímpar multiplicado por uma função par, isso significa que o integrando como um todo é ímpar, e eu estou integrando uma função ímpar num intervalo de integração que é simétrico. Isso, em cálculo diferencial, nós já sabemos, né, que dá zero. Ou seja, a integração de uma função ímpar num intervalo de integração simétrico dá resultado nulo. E aí, então, aqui em mecânica quântica, calculado a partir da função de onda, a gente obtém o mesmo valor médio de x como no caso clássico. Aqui agora eu vou calcular quanto é que é a média do x ao quadrado, ou seja, a média do quadrado das posições. Né? Isso significa que eu vou ter que calcular a integração desta quantidade, né? X ao quadrado pesado pelo módulo quadrado da função de onda. Aqui eu já estou escrevendo para vocês a normalização da função de onda ao quadrado, né, que é basicamente alfa sobre toda aquela trave. Basicamente é o quadrado desta quantidade aqui. Alfa, lá, é a normalização. É o quadrado do Cn, né? Quadrado do Cn, e coloquei dentro da integração só o que interessa, que tem dependência em x, que é, claro, a gaussiana, né, e o quadrado dos polinômios de Hermite, né,
de ordem n, multiplicado por x ao quadrado. Então, basicamente, para calcular o valor médio de x ao quadrado, nós precisaríamos, né, em fazer essa integração, né, que envolve o produto de uma gaussiana pelo quadrado do polinômio de Hermite de ordem n, multiplicado ainda em x. Claro, aqui nós temos uma função par, né, integrada de menos infinito até infinito. Então, deve dar um valor não nulo, né? Aqui é que eu vou começar a mostrar para vocês algumas propriedades dos polinômios de Hermite que vocês vão ter que aceitar, né, lá da teoria dos polinômios de Hermite, lá da física matemática, né? Eu vou utilizar essas propriedades justamente para nos ajudar a calcular as integrações aqui para os valores médios de x ao quadrado, certo? Uma das propriedades das relações, dos polinômios de Hermite é que eles obedecem relações de recorrência. Justamente, por exemplo, uma delas é essa daqui, ó, certo? Ou seja, 2u, hn de u é igual a hn mais 1 de u mais 2n, hn menos 1 de u. O que significa essa fórmula de recorrência ou relação de recorrência para os polinômios de Hermite? A gente consegue mostrar aqui que se eu tenho um polinômio de Hermite de ordem n, ele pode ser escrito em termos de uma superposição de dois polinômios de Hermite, um com ordem mais alta que ele, por fator 1, e outro de ordem mais baixa que ele, por fator 1. Por exemplo, se eu quero calcular, por exemplo, o polinômio de Hermite de ordem 2, o H2, né? Ele pode ser escrito em termos de uma superposição com n igual a 2, né? Do H3 mais 4H1, certo? Então eu consigo escrever o H2 em termos do H3 e do H1. Então, isso é uma relação de recorrência, certo? Eu consigo escrever o polinômio de Hermite de ordem n em termos de dois outros polinômios de Hermite cujo índice é um para cima e um para baixo em n. Por que é importante para nós, do ponto de vista da integração ali, essa relação de recorrência? Por exemplo, se eu vier nessa relação de recorrência que vale para qualquer polinômio de Hermite, né, de ordem n, e multiplicar essa relação aqui, ambos os lados, por 2 vezes u. 2u. Por que eu estou multiplicando por 2u? Se eu multiplicar por 2u, eu vou ter 4 ao quadrado hn do lado esquerdo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, o que está multiplicando a gaussiana na minha integral é o quadrado do polinômio de Hermite multiplicado por x ao quadrado. Isso, na verdade, é o hn, né? Um dos hns, multiplicado por um outro hn, isso é o hn ao quadrado, né? Multiplicado por x ao quadrado. Lembrando que o x ao quadrado, na verdade, é u sobre alfa ao quadrado, né? Lembrando quem é u, né? A variável u é alfa x, né? O x ao quadrado, na verdade, é proporcional a u. Mas o que eu vejo aqui? Ó? Dentro da integral ali, eu tenho um polinômio de Hermite de ordem n que está multiplicando essa quantidade aqui, ó, hn multiplicada por x quadrado ou u ao quadrado. Hn por u ao quadrado. Bom, usando a relação de recorrência e multiplicando ambos os lados da relação de recorrência por 2u, eu vou obter esta quantidade aqui, ó, certo? Essa quantidade, 4u ao quadrado, hn, é escrito, como eu disse para vocês, né? É escrito em termos de polinômios de Hermite de ordem mais alta e de ordem mais baixa, tá? Eu posso mostrar que 4u ao quadrado hn nos dá três termos, pode ser escrito em termos de três polinômios de Hermite. Um ainda de ordem hn, mas com um fator diferente na frente, e outros que têm dois graus acima e 2 graus abaixo. Quer dizer, o índice sobe 2 graus e baixa 2 inteiros. Né? Certo? Por que eu estou mostrando essa relação aqui, essa igualdade? Porque justamente dentro da integração eu tenho um polinômio de Hermite hn multiplicando uma quantidade justamente desse tipo, né? U ao quadrado hn. Tá? Lembrando que os polinômios de Hermite obedecem relação de ortogonalidade, que é essa daqui. Ó. Se os índices, tem uma gaussiana que multiplica dois hns, né? Se os índices desses hns forem distintos, essa integral dá zero.
O que eu vou fazer? Eu vou substituir hn(x² em termos desses três caras aqui, certo? Ou seja, eu vou substituir a integral única em três integrais, né? Uma integral que vai envolver o produto do hn, este hn, com hn mais 2, o produto de hn com o próprio hn, e o produto do hn com hn menos 2. Lembrando que nestes casos, né, se os índices dos Hs forem distintos da relação de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, essas integrações vão ser nulas. Produtos de Hn multiplicado por gaussiana integrados de mais infinito a menos infinito, que é esta integral aqui, né, ela é nula se os n's forem diferentes de m. Né? Se os polinômios de Hermite no produto aqui são distintos, vai dar zero na integral. Então, passo a passo, substituo então hn(x² em termos desses três polinômios de Hermite. Vejo que, devido à ortogonalidade, aquelas integrais que envolvem esses dois produtos aqui, né, vão dar contribuições nulas devido à ortogonalidade dos polinômios de Hermite, e apenas uma das integrais vai sobreviver, que é justamente a integral do hn², né, e obviamente vai aparecer um 4n mais 2 junto, claro, dividido por 4, né, e alfa também, né. Eu consigo então mostrar que o valor médio de x² é a normalização, né, dos polinômios de Hermite. Esse n mais 1/2 é justamente 4n mais 2 dividido por 4, quando eu substituo x² hn ali dentro da integral, certo? Esse 4 pode passar cá para baixo, né? Eu tenho então n mais 1/2. É justamente esse cara que está aparecendo aqui. Quando eu dividir por 4 ambos os lados. E mais, claro, um alfa, né? Lembra que u² é x² dividido por alfa, né? Perdão, u² é α² x2, né? Então ainda tenho que dividir, além do 4, dividir o lado direito, além do 4 também dividir por α2. É daí que vem esse α2 que está aqui, adicional, tá? Então esse α2 adicional vem do fato que u² é α² x², e já dividimos por 4 ambos os lados também, que vai nos dar o fator n mais 1/2, que é este cara aqui, ó, esse cara aqui do meio. Certo? E a integral que restou, né, que é a gaussiana multiplicada pelo quadrado da hn de alfa x. Né? Esta integral é conhecida, ela é obtida a partir da condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Aqui, ó. Limpar um pouco aqui a minha área, mas se a gente ver aqui, ó, gaussiana multiplicado pelo quadrado, né, dos caras, né, quadrado dos caras, basicamente vai dar a raiz de π, 2 na n, n fatorial. Porque o n é igual a n, então essa integração aqui é justamente, quando o hn é o quadrado, né, é justamente a raiz de π, 2 na n, n fatorial. Eu já coloquei aqui explicitamente, né? O resultado dessa integral a gente já conhece, né? Como eu acabei de mostrar. Quando eu coloco o resultado dessa integração, né, que é justamente raiz de π, 2 na n e o n fatorial, né, eu vou cancelar justamente a normalização. Esses mesmos fatores que estão na normalização aqui na frente, ó, eu tenho um cancelamento deles, né? Cancelamento deles. E, obviamente, o que sobra no final das contas para o valor médio de x² é o n mais 1/2, né? E o h cortado sobre a n ômega, que é justamente o inverso de o inverso de α², né? O inverso de α², ou seja, 1 sobre α², é justamente h sobre a n ômega. Lembrando a definição de alfa, né? A definição de alfa é raiz quadrada de n, ou a ômega, dividido por h cortado. Então, 1 sobre α² é justamente h cortado dividido por n ômega. O resto foi cancelado como resultado da integração final e a normalização ao quadrado da função de ômega. Certo? O que eu mostrei aqui? X médio é nulo, que é consistente com o caso clássico, né? E a média de x² é não nula, né? E depende de n. Então a média do x² vai depender em qual nível de energia eu estou, né? Porque
média de x quadrado depende do número quântico n aqui explicitamente, né? O valor médio de x quadrado cresce com n, né? Linear com n, né? Lembrando que se eu tenho os valores médios de x e de x ao quadrado, eu consigo calcular quanto é que é a incerteza na medida da posição. Basicamente, isso é raiz quadrada do valor médio do x2, né? Ou porque o x médio é zero, né? Lembrando que a incerteza em x é raiz quadrada da diferença média de quadrado de x com o quadrado da média de x. Como a média de x é nula, basicamente a incerteza na medida de x aqui para o oscilador harmônico é justamente a raiz quadrada dessa quantidade aqui. A raiz quadrada do valor médio de x2. Né? Agora vamos calcular outro valor esperado, ou outros valores esperados que a gente conhece, né? Que é o valor esperado do momento. Também, na física clássica a gente conhece também quanto é que é o valor esperado do momento. O valor esperado do momento basicamente é o valor esperado da velocidade, né? A velocidade em mecânica clássica para um oscilador livre, né, também é periódica, é senoidal, né, no tempo. Então a gente sabe que a média da função seno é zero e a gente sabe automaticamente que a velocidade média é zero para o oscilador clássico e automaticamente o momento, que é o produto da massa pela velocidade, também tem valor médio no momento para tempos muito maiores que o período de oscilação, né? Aqui a gente vai calcular em mecânica quântica o valor do momento, o valor médio do momento, né? Bom, como é que a gente vai calcular isso? Lembrando, no caso do momento, a gente tem que usar, para poder fazer o cálculo da média, a gente tem que utilizar a forma para o momento na forma de operador, né? Então aqui a gente vai fazer o sanduíche do operador momento entre as autofunções φ estrela n e φn, né? Lembrando, o operador momento é o operador diferencial espacial, né? No caso unidimensional é I menos IH cortado, derivada espacial em x. Então, vocês conseguem ver que a gente vai multiplicar as autofunções a menos do IH cortado, menos IH cortado e o quadrado das normalizações, né, o Cn ao quadrado. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer é o produto das autofunções, que é a gaussiana multiplicada pelo polinômio de Hermite, multiplicado pelas derivadas desses caras. Né? Aqui eu estou fazendo para vocês explicitamente qual é o resultado, né, do produto já envolvendo a derivada, né? A derivada. Lembrando que a derivada das autofunções, né? Vou ter que usar a derivada do produto, né? A derivada das autofunções, então, envolve a derivada da gaussiana, que é trivial, né? E a derivada dos polinômios de Hermite. A gente tem dois termos usando regra do produto, né? Para a derivada, né? Ou seja, a gente tem basicamente um termo que vai envolver o polinômio de Hermite de ordem n multiplicado pela derivada da gaussiana, que é a própria gaussiana, a menos de um termo em x, linear em x, né, que é o resultado da integração do expoente. Né, e também o outro termo seria manter e derivar os polinômios. Derivar em u, ou em x, né, os polinômios de Hermite. Quando a gente faz isso, eu estou mostrando aqui explicitamente para vocês, né? Derivo, multiplico pela φ estrela de n, né? O que a gente obtém são dois termos, como eu estava comentando com vocês, né? Um que envolve o produto das gaussianas com os polinômios de Hermite e outro que vai envolver, então, a, a, a gaussiana, um dos polinômios de Hermite é a derivada, né, do polinômio de Hermite. Esse h' de n de alfa x, ele vem justamente da derivada do produto, né? Onde este termo aqui é justamente o termo da derivada do produto, onde a gente tem as derivadas dos polinômios de Hermite. Basicamente é só fazer a derivação, abrir os dois termos. O que a gente consegue ver aqui explicitamente, né? No primeiro caso, no primeiro termo, né? A gente vê que eu vou fazer uma integral num regime de integração, um limite de integração que é simétrico, né? No primeiro termo aqui, a gente vê que a gente vai integrar uma função ímpar, né? Se vocês olharem aqui, ó. Bom, eu tenho o quadrado da função de Hermite, que é par, gaussiana, que é par, então, ou seja, função par multiplicada por x, que é uma função ímpar. Essa primeira integral aqui é nula, né? Porque é uma integral de uma função ímpar num regime num limite de integração que é simétrico. Então, essa primeira integração é nula. Tá? Então, o valor médio de p vai depender dessa segunda integral aqui. Essa segunda integral
é a integral da gaussiana multiplicada pelo polinômio de Hermite multiplicado pela sua derivada desse mesmo grau, né? Aí, de novo, eu vou precisar mais uma propriedade dos polinômios de Hermite. Várias a gente já está mostrando aqui, né? Uma delas é, para poder calcular quanto é que é o a galinha, né? A derivada do polinômio de Hermite de ordem n, tem mais uma propriedade que a gente vai ter que conhecer sobre os polinômios de Hermite. A derivada de um polinômio de Hermite de ordem n em U, né? Que é a galinha, né? Ele é proporcional a um polinômio de Hermite de ordem mais baixa por fator 1. Ou seja, a galinha de n é 2n, a galinha h de n-1. A galinha de n é 2n, h de n-1. Ou seja, a derivada de um polinômio de Hermite de ordem n é escrita em termos de um polinômio de Hermite de ordem mais baixa por fator 1, certo? O que isso implica para nós, né? Esta propriedade aqui específica, né? Quando a gente substituir aqui na nossa conta, né? A galinha de n por 2nhn-1, aqui eu vou ter um produto de dois polinômios de Hermite, um que é a ordem n e outro que é a ordem n-1. Lembrando que os polinômios de Hermite que têm índices diferentes, né, pela condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, né, as integrais que envolvem produtos de polinômios de Hermite de ordem distintas dá zero, certo? Da condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Então, de novo, devido a esta propriedade específica do polinômio de Hermite, que tem a ver com a derivada, né, a derivada dos polinômios de Hermite, a segunda integral também é nula e a gente obtém, então, um valor médio do momento, zero, que é consistente com o caso clássico, né? O valor médio da velocidade é zero, também na média temporal clássica. Para calcular o valor médio do quadrado do momento, a gente já sabe calcular também, né? A gente vai ter que aplicar o operador momento ao quadrado, né? O P chapéu 2, né? Sobre a função de onda φn para obter o valor médio de P quadrado. Claro, a menos do menos h cortado ao quadrado, né? É o quadrado de menos h cortado, né? Bom, o procedimento é o mesmo, né? A gente vai ter que, de novo, obviamente, derivar mais uma vez, né? Derivar mais uma vez esses caras aqui, né? Eu não vou fazer todo o detalhamento, para vocês entenderem o que vai acontecer, né? Eu vou identificar termos que são funções ímpares, essas vão nos dar integrais nulas, e os termos que envolvem as derivadas, né, dos polinômios de Hermite, a gente vai utilizar essa propriedade aqui, né? Certo? Bom, o que eu posso mostrar que nesse caso aqui a gente vai ter, devido a esse termo que está aqui, ó, a derivada primeira já tem uma derivada a galinha, né? Eu vou fazendo a derivada segunda, eu vou ter a galinha duas vezes, né? Eu vou ter h duas linhas, né? E em algum momento eu vou ter um termo que vai ter derivada de segunda ordem u do polinômio de Hermite de ordem n. Dessa propriedade aqui eu consigo mostrar explicitamente, né, rapidamente, que a derivada segunda de um polinômio de Hermite de ordem n, né, é 4n, n-1, h, n-2 de u. Eu consigo escrever a derivada segunda do polinômio de Hermite em termos de um polinômio de Hermite que tem ordem mais baixa por fator 2, né, por índice mais baixo por fator 2, certo? Como é que eu obtive? Eu só fiz a derivada de ambos os lados dessa equação, né? Obviamente, no lado direito eu vou ter a galinha de n-1, uso de novo essa relação aqui e obtenho a derivada segunda no lado esquerdo e um índice n-2 no lado direito, certo? De novo, o termo que envolve a derivada segunda vai nos dar contribuição nula, o termo que envolve a derivada primeira do Hn vai nos dar contribuição nula também, e só vai então restar um único termo, né, que não envolve derivadas de Hn, certo? Que basicamente vai nos dar, claro, eu não estou fazendo o detalhamento aqui, isso vai nos dar n mais 1 meio, mh cortado ômega. A integral que vai sobrar, no final das contas, é basicamente uma integral desse tipo aqui, ó, certo? Esta criatura aqui, ó, certo? Claro, multiplicada pela normalização que a gente tem que ter na frente, né? Então, é muito parecido com a média de x ao quadrado. Ou seja, a integral que vai restar, né, devido aos procedimentos que eu mostrei para vocês, as propriedades das derivadas dos polinômios de Hermite, né,
eu vou ter uma única integral não nula e ela está associada com uma gaussiana multiplicada pelo quadrado do polinômio de Hermite. E no nosso caso, né, vai nos dar o n mais 1 meio e o nh cortado ômega. Ou seja, o valor médio do p quadrado é diferente de zero. Né? Lembrando que, no caso, como o valor médio do momento é nulo, a incerteza no momento, né, o ΔP, é apenas a raiz quadrada da média do quadrado do momento. Né? Ou seja, a raiz quadrada dessa quantidade aqui nos dá o ΔP. O que eu consigo mostrar aqui com as duas incertezas? Né? A incerteza em x é a raiz quadrada desta quantidade, n mais 1 meio h cortado dividido por m ômega, e a incerteza do momento é a raiz quadrada dessa quantidade, n mais 1 meio, mh cortado ômega. Vocês conseguem ver que quando eu faço o produto, né, ΔX, ΔP, que é o produto das incertezas na posição e do momento, da medida do momento e da posição da partícula oscilando, né, no oscilador harmônico quântico agora, a gente consegue mostrar claramente que o produto ΔX, ΔP, né, eu tenho cancelamento da massa e da frequência, né, desses produtos do ΔP com ΔX, e o que a gente obtém para o produto ΔX, ΔP é justamente n mais 1 meio h cortado. Vocês vejam que para n igual a zero, que é para o estado fundamental, a gente tem exatamente o mínimo do princípio de incerteza de Heisberg. Né? O princípio de incerteza de Heisberg, ΔX, ΔP tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Quando n igual a zero, o oscilador harmônico dá exatamente h cortado sobre 2 como o resultado do produto ΔX, ΔP. Se eu for para níveis maiores de energia, a gente obviamente vai obter valores maiores proporcionais a h cortado sobre 2. Né? Então, para n muito grande, basicamente a gente tem nh cortado, né? nh cortado, para o valor do ΔX, ΔP para N's grandes muito maiores que 2, 3. Tá? Que está em concordância, é claro, com o princípio de incerteza de Heisberg corretamente. Mas é interessante aqui, a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é o produto das incertezas, né, na posição e no momento, no caso dos diferentes níveis de energia para o oscilador harmônico quântico. Né? Ele depende do número quântico n. Né? Agora eu vou fazer alguns exercícios de fixação dessas características que a gente mostrou. Né? Resumindo, o que a gente viu? Níveis de energia, né? A gente viu que eles são quantizados e tem um número mínimo, né? Uma energia mínima, que é 1 meio de h cortado ômega. A gente determinou as autofunções completamente normalizadas, né? Tem paridade bem definida. Calculamos o princípio da incerteza associado aos estados de energia do oscilador harmônico e assim por diante. E claro, aprendemos de tabela várias propriedades dos polinômios de Hermite, também aprendemos como calcular polinômios de Hermite de qualquer ordem a partir da fórmula de Rodrigues. Né? Então aqui eu vou fazer 3 ou 4 exercícios de fixação para fixar esses conceitos que a gente viu até agora. Né? Sempre tentando fazer a comparação entre o caso clássico e o caso quântico. Né? Esse primeiro exercício de fixação aqui a gente vai analisar então a diferença entre o resultado clássico e o caso quântico. Né? A gente sabe que no caso do oscilador clássico, né, o valor médio da energia cinética e da energia potencial são iguais. Né? Aí você tem que lembrar de mecânica clássica. Né? Mas no caso clássico, no oscilador harmônico clássico, a energia cinética média e a energia potencial média são iguais. Né? Basicamente, se você, bom, aí você tem que lembrar qual é que são as expressões de K e U, né, energia cinética e energia potencial, em termos do tempo, né, lá em mecânica clássica. Né? Basicamente, a normalização é a mesma e são multiplicadas por funções trigonométricas ortogonais, que é no caso do potencial, ele é proporcional a cosseno ao quadrado de ômega 0t, né, e é sigma, né? E a energia cinética é proporcional ao seno quadrado, né? De ômega 0t mais sigma, né? Onde sigma é a constante de fase, né? Os valores médios dessas funções são iguais, né? As médias do cosseno quadrado e do seno quadrado temporais, né? É a mesma, é exatamente 1 meio, né? Claro que vocês têm que lembrar que os coeficientes que estão multiplicando os senos e os cossenos são exatamente as mesmas, né? Então os valores médios do K e do U são iguais, né? No caso clássico. Eu quero mostrar agora, tentar mostrar que no caso quântico isso também ocorre, né? Os valores médios das
energias cinéticas e potenciais para o oscilador quântico também são iguais. Ou seja, respeitando o caso clássico, né? Lembrando então que os níveis de energia, né, são quantizados. Aqui eu estou escrevendo explicitamente os valores médios da energia cinética e potencial. O valor médio da energia cinética, então, ele depende do valor médio do quadrado do momento, né? A energia cinética é P quadrado sobre 2m, então a energia cinética média depende da média do quadrado do momento. A energia potencial é elástica, né? Ela vale, em termos da frequência angular, ela vale 1 meio vezes a massa, né? Ômega ao quadrado, frequência angular de oscilação, x quadrado. Se eu estou calculando o valor médio de U, isso vai envolver, então, o valor médio de x ao quadrado. A gente já calculou exatamente aqui quanto é que são os valores médios de P2 e os valores médios de x. No caso do valor médio de P2, a gente acabou de mostrar, né, que o valor médio de P quadrado vale n mais 1 meio mh cortado ômega. Foi o último resultado que a gente mostrou agora há pouco aqui. Certo? Dividido por 2m. Né? O valor médio de P quadrado dividido por 2m num oscilador quântico, né, é esta quantidade. Vocês conseguem ver que isso aqui vai dar exatamente, com o cancelamento das massas, né, exatamente a metade dos níveis de energia para oscilador quântico para número quântico n. Certo? Eu tenho E dividido por 2 aqui, para o valor da energia cinética média. Para o valor da energia potencial média, né, isso é 1 meio m ômega ao quadrado, valor médio de x ao quadrado, o valor médio de x ao quadrado a gente calculou também, né? O valor médio de x quadrado é essa quantidade aqui, né? N mais 1 meio h sobre m ômega. E, de novo, tem o cancelamento das massas, né? Dos ômegas, lá, 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 lá. De novo, a gente pode mostrar que o valor médio de U é N mais 1 meio h cortado ômega dividido por 2. Ou seja, a gente mostrou que os valores médios são iguais, como é no caso clássico, e também, como é no caso clássico, os valores médios de K e U são iguais, né, à metade do valor médio da energia mecânica do sistema. Então a gente consegue recobrir claramente os casos clássicos aqui, né, sobre os valores médios da energia mecânica, cinética e potencial, correspondente com os casos clássicos. Né? Esse segundo exemplo aqui eu quero calcular explicitamente para o oscilador harmônico quântico, onde ele é utilizado para modelar, ou seja, as nossas informações sobre o oscilador harmônico quântico é usado para modelar movimentos oscilatórios de sistemas microscópicos, né, ou subatômicos, né, ou subatômicos, né, ou da ordem da ordem atômica, né, ou seja, não macroscópicos, né, ou seja, só para lembrar, na aula passada eu comentei, né, apesar que a gente resolveu para o oscilador harmônico, explicitamente os níveis de energia e assim por diante, eu mostrei para vocês, eu comentei com vocês, né, que mesmo que se o campo de força não for exatamente uma força elástica, né, se ela tem uma qualquer forma em termos de x, né, não precisa necessariamente ser força elástica, né, a gente sempre pode expandir o potencial, a função energia potencial em torno do ponto de equilíbrio e a dependência principal dele em torno do ponto de equilíbrio é a mesma quadrática do oscilador harmônico. Isso para resumir, que eu posso modelar interações que não são elásticas, desde que seja restaurador o campo de força, né, a partir de aproximar essa interação, esse potencial, como sendo o potencial de oscilador harmônico. Né? E claro, desde que as vibrações tenham pequenas frequências. Né? Ou seja, se eu estou fazendo um movimento oscilatório muito próximo do ponto de equilíbrio, que é x igual a zero. Né? Então aqui eu vou usar o modelo de oscilador harmônico quântico para analisar moléculas diatômicas. Né? Então eu tenho dois átomos, né, numa molécula diatômica, elas têm movimento vibracional, né, nas moléculas diatômicas, e eu quero calcular quanto é que são as frequências e as energias associadas às vibrações, né, dos átomos numa molécula diatômica. Né? Aqui, do ponto de vista empírico, né, a constante de rigidez associada às moléculas diatômicas, né, o K, né, o K associado ao oscilador harmônico, ou seja, o K efetivo associado ao potencial quadrático que eu utilizo em primeira ordem para modelar a interação entre os átomos da molécula diatômica, é conhecido, né, é da ordem de 1000
joule por metro quadrado. Então eu conheço, do ponto de vista da fenomenologia, né, da física molecular, né, que para moléculas de atômica, o K típico, né, a constante de rigidez elástica efetiva é 10 na 3 joule por metro quadrado. Eu quero usar esse valor aqui, então, para obter, então, qual é que é a energia de ponto zero, ou seja, o menor nível de energia para a oscilação desses átomos na molécula, né, de atômica. Lembrando que a energia de ponto zero é h cortado ômega dividido por 2, né? A partir dessa informação, né? Claro que para calcular ainda os níveis de energia, né, a gente vai precisar, no cálculo do ômega, a gente vai precisar saber a massa da molécula diatômica, né? Aqui, claro, para ordens de grandeza, eu vou assumir que a massa da molécula, né, é da ordem de 10 vezes a massa do próton. Então, eu estou usando elementos não muito átomos não muito grandes, né, para constituir a molécula diatômica típica, né, certo? Então, a massa da molécula basicamente é 10 vezes a massa do próton. Lembrando que a massa total dos átomos estão focados no... O grosso da massa dos átomos estão nos núcleos, né? Então, basicamente, a massa do próton é a medida da massa dos átomos, né? A massa dos prótons e dos nêutrons, obviamente, né? Mas eu vou assumir então que a massa típica das minhas moléculas são da ordem de 10 vezes a massa do próton. Tá? Significa que eu estou usando átomos com um número atômico que é menor que 5. Tá? 2, 3, 4, no máximo 5, né? No Z, no número, nessa molécula de atômica. Mas é só para a gente ter ordens de grandeza. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou tentando obter os valores das energias, já utilizando o modelo quântico, né, do oscilador harmônico, né, usando valores mais ou menos realísticos para as massas das moléculas e para a rigidez elástica empírica, né, que é 10 na 3 joule por metro quadrado. Então, primeiro eu vou estimar quanto é que é a frequência angular de oscilação, né, dessas moléculas diatômicas, dos átomos nessa molécula diatômica, né. Bom, lá do oscilador clássico, isso é raiz quadrada de K sobre M, onde K é a rigidez efetiva, né? Onde eu estou aqui, para a ordem de grandeza, eu estou assumindo que é 10 vezes a massa do próton a massa da molécula, né? Um dos átomos da molécula, obviamente, né? Bom, substituindo os nossos valores, eu vou, claro, colocar todo mundo em SI, porque como o K está em joule por metro quadrado, que é sistema internacional, né? A massa do próton tem que estar em quilogramas, né? É 1,67, 10 na 27, menos 27 quilogramas a massa do próton, multiplicado por 10. Obviamente, isso aqui é uma ordem de grandeza para as frequências angulares típicas, né? Dessas moléculas diatômicas, né? Ordem de grandeza, né? Ordem de grandeza. Isso vai dar em radianos por segundo, ômega, né? Da ordem de 10 da 14, né? Radianos por segundo. Ou seja, a oscilação é altamente, uma frequência muito alta, uma frequência angular muito alta, que é da ordem de 10 na 14, né? Radianos por segundo para essas moléculas diatômicas de massa 10 massas protônicas, né? Se eu tenho o ômega e o K, eu já consigo calcular, né, quanto é que é a energia de ponto zero, ou seja, a energia mínima, né, do oscilador harmônico quântico que está modelando essas moléculas oscilantes, né. É um meio H cortado ômega, né, aqui eu estou escrevendo já o H cortado em unidades de electrovolts para a gente obter o nível de energia em electrovolts, né. O H cortado em electrovolts é 6, 10 a menos 16 electrovolts segundo, né. E o ômega, ordem de grandeza, é 10 na 14 radianos por segundo para essas moléculas, né. Isso nos dá, então, 0,08 electrovolts para energia de ponto zero para essas moléculas diatômicas, né. Então, se a gente está modelando moléculas, movimento oscilatório de moléculas vibracionais, né, principalmente moléculas diatômicas, né, ah, eu espero que a energia de ponto zero típica seja de centésimos ou décimos de electrovolts, né? Dado esse K efetivo aqui. Essa é a ordem de grandeza das energias das moléculas, né? Lembrando, só para lembrar, né, o que eu estou fazendo no caso realístico de molécula diatômica, o modelo de oscilador harmônico quântico é o que ele é, né? Ele é um modelo, tá? Ele é uma abstração, né? É uma simplificação da realidade. Claro que eu posso usar esse modelo com melhor ou pior eficácia, caso a caso, né? Se está dentro do limite de validade, se os parâmetros que eu estou utilizando são corretos, a estimativa que eu faço usando o modelo
o oscilador harmônico quântico deve dar ordens de grandezas corretas para os objetos reais, né, realísticos, né? Aqui nesse terceiro exercício, agora aqui eu já quero analisar também como é que fica a emissão de fótons, né? Se eu estou com essas mesmas moléculas diatômicas ali, né? Lembrando que elas têm cargas, né? Os átomos dessas moléculas têm cargas positivas no núcleo, que são os prótons, e têm cargas negativas nos elétrons, né? Dessas moléculas, né? Desses átomos, né? Ah, como elas estão oscilando, se as moléculas ou os átomos dessas moléculas são objetos carregados, né, os elétrons e os prótons são carregados, se eu estou com um movimento oscilatório dessas partículas carregadas, né, que constituem os átomos, a gente já sabe lá da fórmula de Larmor, né, que acelerada, né, carga acelerada, emite radiação eletromagnética, fórmula de Larmor, né, para emissão de radiação por partícula carregada acelerada. Aqui eu quero fazer a continha, já que eu fiz a ordem de grandeza da energia e da frequência angular, eu queria estimar, né, qual é que é a ordem de grandeza da radiação que é emitida nessa oscilação, né? Então, se eu estou com uma molécula oscilante, né, e essa molécula, na verdade, constituída de cargas, né, eu vou ter emissão de fótons, né? Qual é que é a energia típica desses fótons? Qual é que é a frequência desses fótons? Qual é que é o comprimento de onda? Basicamente, a energia e a frequência desses fótons, né? Quando a molécula, claro, transita, né, de um nível de energia para o outro, né? Se ela fica no mesmo nível de energia, a gente não tem emissão de radiação, né? Mas se ela trocar de nível, né, se ela se desexcitar ou excitar, né, ela vai emitir fótons como a gente conhece, né? Qual é que é a energia desses fótons emitidos, né? Ou desse fóton emitido na transição, né? Na transição de nível de energia das partículas carregadas nessas moléculas que estão, nesses átomos dessas moléculas que estão oscilando, né? E qual é que é a região do espectro eletromagnético, né, que esses fótons têm, né? Ou seja, qual é que é a frequência, o comprimento de onda associado à radiação que sai devido à excitação e desexcitação, na verdade, que sai na desexcitação, né, de moléculas diatômicas cuja energia começa com 0,08 electrovolts, tem uma frequência angular que é 10 na 14 radianos por segundo. Né? Qual é que é tipicamente a energia desses fótons na transição? Bom, a gente mostrou que no caso do oscilador harmônico, que é o modelo que a gente está utilizando para modelar os átomos, né, nas moléculas que estão oscilando, né, a gente conhece, claro, né, sabe que a diferença de quaisquer dois níveis de energia contíguos no oscilador harmônico tem sempre o mesmo valor, né, H cortado ômega. Por exemplo, se eu estou com a minha molécula desexcitando do estado E1 para o estado fundamental, por exemplo, né, mas se eu estou necessitando para estados contíguos de energia, sempre vai dar H cortado ômega, porque a diferença entre uma energia e outra é sempre H cortado ômega. Né? No nosso caso, H cortado ômega, né, basicamente é o dobro, né, da energia de ponto zero. Né? A energia de ponto zero é 1 meio H cortado ômega, H cortado ômega, então é o dobro do E0. Né? Dobro do E0 e vai nos dar 0,16 electrovolts. Esse 0,16 electrovolts é justamente a energia que o fóton que vai ser emitido tem. Né? Então, se eu transito do estado 1 para o estado, do estado 1 para o estado 0, ou seja, do segundo nível de energia para o estado fundamental, eu tenho a emissão de um fóton que tem 0,16 electrovolts de energia, né? Certo? Se eu tenho a energia desse fóton, que é justamente a energia entre os dois estados em que eu desexcitei, né? Vejam bem, aqui eu estou só mostrando um exemplo do E1 para o E0, mas eu poderia fazer desexcitação de estados de mais alta ordem desde que eles sejam contíguos. A energia do fóton vai ser sempre a mesma, né? Vai ser a água cortada ômega sempre. Né? Bom, se eu tenho a energia desse fóton emitido, eu consigo calcular qual é, que é a frequência dele, né? A frequência desse fóton é basicamente a energia do fóton dividido por a constante Planck. Eu posso escrever a constante Planck reduzida, né? O H de Planck é 2πh cortado, né? Se eu colocar aqui a energia do fóton emitido, que é justamente H cortado ômega, né? Aqui nessa expressão, o que eu vou obter para a energia, para a frequência do fóton emitido, que é o Ni, né? Vai dar justamente com E igual a H cortado ômega,
vai dar justamente a frequência associada ao movimento de vibração da molécula, né? Lembrando que ômega é a frequência de oscilação da molécula. Eu acabei de mostrar aqui, por consequência, né, que a frequência associada ao fóton emitido na desexcitação é exatamente a mesma frequência de oscilação, né, em hertz, do movimento oscilatório dos átomos nessa molécula. E a gente pode calcular essa frequência explicitamente, né? A gente mostrou que o ômega é 2,4 × 10⁻14 radianos por segundo, nesse meu modelinho com aquele K, né, e com essa estimativa de massa, né, para a molécula. Isso vai dar, então, essa razão aqui vai dar 3,8 10⁻13 Hz, né, alta frequência, né, 10⁻13 Hz para a frequência do fóton emitido, que é justamente a mesma frequência de oscilação dos átomos da molécula diatômica, né. Se eu quiser calcular quanto é que é o comprimento de onda, para ver se qual parte do espectro da radiação eletromagnética este fóton está, né? Eu posso calcular se eu sei a frequência dele, então o comprimento de onda é C sobre a frequência, né? Lembra que o produto Ni é lambda da C, né? Se eu dividir então a velocidade da luz 3 vezes na 8 metros por segundo pela frequência que a gente acabou de calcular aqui, né? Que é o 3,8 10⁻13 Hz, isso vai nos dar então um comprimento de onda que é em metros, né? Da ordem de 8, 10 a menos 6 metros, isso é da ordem de 7,9 nanômetros, micrometros, né? Perdão, 7,9 micrometros, micro é 10 a menos 6, né? A gente consegue mostrar que esta faixa aqui é a região do infravermelho, né? Ou seja, se eu estou modelando moléculas diatômicas, né? Por oscilador harmônico quântico, né? O movimento oscilatório delas é modelado pelo oscilador harmônico quântico, eu consigo mostrar que os fótons emitidos na oscilação dessas moléculas, né, dos átomos dessas moléculas, né, é tipicamente da ordem da faixa do infravermelho, né. Isso isso é importante saber qual é que é essa faixa, porque a espectroscopia na região do infravermelho, esta região aqui, né, é uma das técnicas mais importantes para estudar moléculas, né, principalmente moléculas diatômicas que são modeladas corretamente por osciladores harmônicos quânticos, né. Claro que só que eu estou com moléculas maiores, né? Tem outros graus de liberdade associados à molécula que vão se superpor também ao movimento oscilatório que é modelado pelo oscilador harmônico, né? No caso das moléculas diatômicas, né? No caso geral, né? Os graus de liberdade da molécula diatômica são translação, né? Translação das moléculas, rotação em torno do centro de massa, então eu tenho uma energia que vem da energia cinética rotacional, né? E finalmente uma parte da energia que vem da vibração, né? Do movimento oscilatório, né? Então, basicamente ela tem 3 graus de liberdade, uma molécula diatômica que é a mais simples, né? A translação, rotação em torno do centro de massa e a energia advinda da questão do fato delas estar sendo modeladas por um oscilador harmônico, né? A parte vibracional delas, né? Ou seja, o movimento delas em torno do centro de massa, né? Que é oscilatório, é modelado pelo oscilador harmônico. Então já sabe que para estudar moléculas, né? Tipicamente, moléculas atômicas, é interessante ver a análise da espectroscopia para entender qual é que são as características da molécula, né? Na região do infravermelho. Esse exercício de fixação aqui agora é para a gente fazer a relação de qual é que é o resultado do oscilador harmônico quântico no limite clássico, né? Ou seja, pegar as informações que a gente obteve para o oscilador quântico, energia e os valores médios das quantidades, né? E usar as expressões para objetos macroscópicos, necessariamente a gente vai reobter o caso clássico, né? Então aqui eu tenho um pêndulo, né, que é constituído de uma massa de 1 kg, no extremo de uma barra leve, né, de 1 metro. Então eu estou aqui falando de um pêndulo plano, né? Cuja amplitude é 0,1 metro. Então, eu tenho um pêndulo plano, né, que é uma vareta com a massa na ponta, né? Obviamente, esse pêndulo plano tem uma frequência, né? Espero que para ângulos de partida pequenos o período seja isócrono, né? Não dependa do ângulo inicial, né? Para quem fez a física clássica comigo, lembramos, né? A gente analisou o pêndulo plano, na verdade, no caso completo, ele é um oscilador não linear, né? Mas vamos assumir que o pêndulo plano está no limite de pequenos ângulos de partida, né? Onde o período é isócrono, né? Não depende do θ zero. Né? E eu meço, né? Mapeio aqui na direção vertical, na direção horizontal, né? No plano,
o movimento oscilatório da massinha do pêndulo plano. Né? E aí eu quero calcular para esse objeto macroscópico, né, qual é que é a frequência de oscilação, a energia associada a esse movimento oscilatório. E aí, no caso, como eu sei a frequência e a energia, principalmente a energia para esse tipo de oscilador clássico, né, macroscópico, eu quero obter qual é que é o número quântico n que me dá essa energia macroscópica para esse oscilador. Né? E depois vou entender qual é que é a separação, né? Qual é que é a ordem de grandeza da separação entre os níveis de energia para esse objeto macroscópico, esse oscilador macroscópico, né? E qual é que é a distância, né? A separação entre os picos da densidade de probabilidade. Então vamos fazer toda essa análise, né? Bom, lembrando, o período do meu oscilador harmônico aqui, que é o pêndulo plano no limite de pequenas oscilações, né? Basicamente é 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o tamanho da vareta, né? É o tamanho da barra, e G é a constante, a aceleração da gravitação, da gravidade perto da superfície da Terra. Né? Com o período, claro, a gente pode obter então a frequência, né, de oscilação em Hertz, né? Isso é a frequência angular dividido por 2π, onde a frequência angular basicamente é o inverso do período, né? Ômega é 1 sobre ômega é 1, perdão, o período, né, é 2π sobre ômega, né? Então a gente consegue obter o ômega a partir do período, certo? A gente consegue mostrar que ômega sobre 2π basicamente é ou seja, a frequência é o inverso do período, né? A frequência é o inverso do período. A gente consegue mostrar que isto é 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Substituímos o valor de G, o valor de L, que é macroscópico, né? É uma haste de tamanho 1 metro, né? Isso nos dá como frequência, né, de oscilação em Hertz meio Hertz. Já comparamos lá com o caso das moléculas, né? Lá era 10 na 13 Hz, alta frequência, né? Aqui é meio Hertz para um objeto macroscópico, né? A energia associada, né, com o caso clássico, né? A energia mecânica de um oscilador clássico, que é conservada, né? Lá da mecânica clássica a gente mostra que a energia mecânica é conservada e vale, no caso do oscilador clássico, né? 1 meio massa ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado, né? A gente faz exatamente essa demonstração lá em mecânica clássica. Né? No nosso caso, a gente conhece a massa, né? 1 quilo, a gente conhece a frequência angular, acabamos de mostrar aqui, né? Na verdade, a ômega é 2π multiplicado pelo meio Hertz, né? E a amplitude ao quadrado é o 0,1 ao quadrado, né? O 0,1 metros ao quadrado. Então, estou só substituindo aqui as quantidades, né? M, ômega 2, A. Isso nos dá, então, em joule para esse oscilador harmônico clássico, né? Macroscópico, né? É 10 na menos 2 joules, na ordem de 5 10 na menos 2 joules, né? 0,005 joules. Essa é a energia e a frequência é meio Hz. Essa é o nível a energia e a frequência típica de um oscilador harmônico macroscópico, né? E onde o oscilador movimento harmônico modela uma série de classes de objetos, né, macroscópicos, como o pêndulo simples, o pêndulo plano em pequenas amplitudes e o próprio sistema massa-mola, né, com pequenas oscilações. Essas são as ordens de grandeza da energia. Com a ordem de grandeza da energia desse oscilador harmônico clássico, eu vou tentar estimar qual é que é o N, né? Qual é que é o número quântico associado a essa energia, né? Ou seja, se esse oscilador harmônico clássico aqui fosse quântico, essa energia corresponde a qual número quântico N, né? Bom, a gente mostrou explicitamente que as níveis de energia, né, as energias possíveis para o oscilador harmônico quântico, né, é n mais 1 meio h cortado ômega. Então a gente consegue estimar que o número quântico n é a energia do oscilador dividido por h cortado ômega menos 1 meio, né? No nosso caso aqui, claro, a gente conhece quanto é que é h cortado ômega, né? H cortado ômega é o produto da constante de Planck por Ni, né? Lembrando que ômega é ômega sobre 2π e a h cortado dividido por 2π é justamente a constante de Planck, né? Se eu colocar aqui o valor da energia desse objeto macroscópico, né, desse oscilador clássico, né, que é o 4,9 10 na menos 2 joules, né, e dividir, claro, aqui por h cortado Ni, aqui eu estou colocando a constante de Planck h e o Ni, né, que é o meio Hertz, né, e a subtrair 0,5, né, eu vou obter que o N, né, é da ordem de 10 na 32.
Então, esse oscilador aqui clássico, se eu fosse pensar ele como quântico, ele está no nível 10 na 32, está lá nas alturas, né? Justamente como a gente observa, esperaria, né, do princípio da correspondência do Bohr, né? O princípio da correspondência do Bohr diz que a gente recai no limite clássico, no limite de grandes números quânticos, que é o caso, né? Quando eu estou com o número quântico 10 na 32, eu estou descrevendo, né, um objeto que está no limite clássico, né? Claramente, né? 10 na 32. Se eu calcular agora quanto é que são os níveis de energia, ou a separação, né? Qual é que é a separação entre um nível e outro nesse meu oscilador harmônico aqui, né? Clássico. A gente mostrou que a diferença de nível é sempre a mesma, é h cortado ômega, né? Ou HNI no nosso caso, né? Isso é, como a frequência é baixa, é 0,5 Hz, né? E a constante de Planck é minúscula no SI, né? 10 a menos 34, a gente consegue mostrar que a diferença, para um oscilador clássico, né? A diferença entre os níveis de energia para um oscilador clássico, né? Se eu modelar ele como um objeto quântico, né? É imperceptível as diferenças entre os níveis de energia, né? Eu consigo mostrar que o HNI aqui, para esse objeto macroscópico, é 10 a menos 15 electrovolts. Ou seja, para eu passar do N 10 na 32 para 10 na 33, né? 10 na 32 para 10 na 33, que são os níveis de energia contíguo, para N's contíguos, né? A soma sobre o 4.9 10 na menos 2 Joule é algo que 10 na menos 15 electrovolts. Ou seja, no limite clássico, os níveis de energia são basicamente consistentes com a energia do oscilador clássico como sendo contínua, né? A diferença entre uma energia e outra no oscilador quântico, no caso de um objeto macroscópico, é irrelevante, né? E aí a gente recai no caso clássico, onde as energias do oscilador são quantidades contínuas, né? Aqui eu só, para finalizar, eu queria ver quanto é que é a localização entre dois máximos contíguos na densidade de probabilidade, né? Eu mostrei para vocês que quanto maior o n, maior o número de picos, né, máximos e mínimos que eu vou ter na minha função de onda, né? Quando eu elevo ao quadrado aquela função de onda, vocês conseguem ver, só para motivar o que eu estou falando, né? Eu mostrei em algum momento aqui as funções de onda e a estrutura de máximos e mínimos, né? Tá aqui, certo? Quando eu vou aumentando, aqui eu já estou no nível 6, né? N igual a 6, né? Vocês conseguem ver que eu tenho muitos máximos e muitos mínimos, né? E se eu estou num limite de N muito grande, eu vou ter muitíssimos, né? Um número enorme de máximos e mínimos. Isso é a φ, né? As φs de N. Se eu elevar ao quadrado, na verdade, o φ quadrado vai ter um número grande de máximos, né? Cada um desses máximos estão separados por uma certa distância, né? E é o que eu quero calcular, é quanto é que é a distância típica entre dois máximos na densidade de probabilidade, no φ2, né? No psi quadrado, por caso desse oscilador clássico, né? A gente consegue mostrar que o número de máximos, né, explicitamente é da ordem de n mais 1, né? Para a densidade de probabilidade, né? Para o módulo quadrado de φ, né? Que no nosso caso clássico aqui é muito grande ainda, né? 10 na 32. Com o tamanho do número de máximos, eu quero calcular, ou seja, a minha densidade de probabilidade para esse caso clássico aqui, né? Eu vou ter 10 na 32 máximos, né? Dentro daquela minha amplitude, né? Se eu quero calcular quanto é que é a distância típica entre dois máximos, né? Que é a distância d entre dois máximos, basicamente eu vou dividir o tamanho total da amplitude em que o oscilador oscila, o oscilador clássico oscila, né? Lembrando que o oscilador oscila em torno da origem entre menos A e A, ou seja, a largura completa em que ele pode desenvolver movimento tem tamanho 2A, né? E dividir por n mais 1, que é o número de máximos, né? Eu vou conseguir estimar quanto é que é a distância entre dois máximos na densidade de probabilidade. Está claro que a distância entre dois máximos, né? Com n na ordem de 10 a 32, a distância entre dois máximos da densidade de probabilidade é 10 a menos 33 metros, tá? Isso é 10 a menos 18 femtometros, né? Isso é 10 a menos 18 vezes o tamanho de um próton, certo? O que isso quer dizer? Que basicamente, para um objeto, para um oscilador harmônico clássico, a densidade de probabilidade é uniforme, que é o que a gente espera para densidade de probabilidade clássica para um objeto que está confinado
dentro de uma região espacial finita, que é o caso do oscilador harmônico, né? Então, eu só vou mostrar nesse exemplo, né, que no caso de osciladores harmônicos clássicos, a gente está no limite de grande N, o grande N aqui é da ordem de 10 a 32, né, o número quântico N, e basicamente a densidade de probabilidade associada à descrição desse oscilador clássico via mecânica quântica, né, é consistente com densidade uniforme, né? Basicamente os máximos estão tão grudados, né, que basicamente a densidade, o psi quadrado é uniforme, né? Eu tenho igual probabilidade de encontrar o, a partícula dentro da região de confinamento, que é entre menos A e A. Né? Com isso eu encerro a questão do oscilador harmônico, e na próxima aula a gente vai adentrar em outro assunto, né? Na verdade, a gente resolveu vários potenciais unidimensionais, começou com os mais simples, né? O partícula livre, a potencial degrau, potencial retangular, ou barreira de potencial retangular, poço infinito, poço finito e oscilador harmônico. Tudo unidimensional. A partir da aula que vem, a gente vai analisar os movimentos, né, a descrição da mecânica quântica, ou seja, a solução da equação de Schrödinger para os casos tridimensionais. Então a gente vai reviver, né, vai reanalisar alguns dos potenciais unidimensionais no caso 2 ou 3D, principalmente 3D, né, incluindo o oscilador harmônico 3D isotrópico, por exemplo, né. Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar a analisar qual é, que é a solução das autofunções, ou seja, as soluções da equação de Schrödinger, independente do tempo, no caso 3D. Para alguns dos potenciais, não vai fazer todos, mas para alguns dos potenciais que a gente já analisou. Né? Começando com partícula livre, claro, e depois com poço, né? e finalizando com o oscilador harmônico. Né? Lembrando onde é que a gente quer chegar. A gente quer chegar em algum momento na solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? Que é, a princípio, uma interação em 3 dimensões, né? Certo? Então, na aula que vem, a gente continua começando com os potenciais 3D. Encerra a aula de hoje, fica à disposição de vocês. Já me despeço, né? Bom final de semana, bom descanso. Fico à disposição de vocês e voltamos na terça-feira que vem. Boa noite, professor Magno. Bom final de semana. Bom fim de, bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Beleza? Tchau, tchau. Boa noite, Mário. Tchau, tchau.